Pinturas especiais não são uma novidade nem na NASCAR nem na Indy. É normal, na verdade, quase uma regra que times usem pinturas para uma corrida específica com acordos pontuais de patrocínio e também esquemas diferentes com seus carros. Na Fórmula 1, no entanto, as coisas são bem mais engessadas e a categoria, ou melhor, suas equipes, têm a reputação de uma fidelidade maior a esquemas de cores, muitas das vezes mais sóbrios também, durante toda uma temporada ou às vezes muitas temporadas. Mas há exceções. E hoje nós vamos falar de algumas conhecidas, outras esquecidas e outras também polêmicas ao longo da história. E é das pinturas especiais então que a gente vai falar hoje no Splash and Go. Vamos lá! Bonita camisa, Fernandinho. A grande dificuldade de usar pinturas diferentonas hoje em dia é que o Pacto de Concórdia, documento que rege as obrigações e direitos comerciais das equipes e das partes envolvidas na Fórmula 1, determina que para mudar radicalmente seu esquema de pintura, uma equipe precisa da concordância das demais. E você deve estar perguntando, mas por que uma coisa dessas? Então, pensa comigo, por exemplo, no Fórmula 1 2022, jogo de videogame e computador oficial, licenciado pela própria categoria. Lá estão retratadas as pinturas do ano de 2022. Se uma equipe inadvertidamente começa a usar pinturas diferentes, ela está prejudicando a qualidade de um produto cuja renda é revertida para todas as partes. E aí eu acho que você começa a entender o emaranhado de problemas que isso pode gerar. Por isso essas pinturas diferentonas acabam precisando da bênção de todas as equipes e da FIA. E mais, há uma regra que determina que os dois carros precisam ser idênticos, exceto, claro, numeração e nome do piloto. Foi isso, inclusive, que impediu em 1999 a equipe BAR de correr com pinturas diferentes, uma para o carro de Jacques Villeneuve, a outra para o carro de Ricardo Zonta. A BAT, British American Tobacco, fabricante de cigarros, dona das marcas Lucky Strike e 555 ou 555, queria correr com um carro de cada cor. E eles chegaram a fazer o evento de lançamento dos carros assim. Mas aí a FIA e a FOM chamaram a BAR de lado e falaram, então vocês não estão pensando em correr assim, né? Você sabe que não pode. E a solução que apareceu para contornar esse probleminha foi talvez pior do que tudo. Porque eles usaram então cada metade do carro num esquema de cores costurado por um zíper. E sim, tinha um zíper na ponta do carro. Terrível. No Grande Prêmio da Turquia de 2021, a Red Bull apareceu com o RB16B pintado nas cores vermelha e branco da Honda e também da bandeira do Japão com a inscrição Arigato, que é obrigado em japonês. Arigato! A ideia, evidentemente, fazer uma graça com os seus fornecedores de motores. Àquela altura, a Honda estava naquela lenga-lenga de sair da Fórmula 1. Spoiler do futuro, ela já saiu e já anunciou sua volta a partir de 2026 com a Aston Martin. E essa pintura veio no Grande Prêmio da Turquia porque era a data originalmente em que aconteceria o Grande Prêmio do Japão em Suzuka, cancelado pela Covid. E ficou bem bonito, e esse carrinho é muito disputado no mercado de miniaturas. Em 1986, a McLaren recebeu uma pintura que a princípio pode parecer apenas que eu escolhi mal a imagem e peguei uma desbotada. Mas não, a McLaren de Keck Rosberg recebeu um esquema de cores amarelo com branco do Marlboro Lights e isso aconteceu apenas no Grande Prêmio de Portugal. Já o outro carro de Alain Prost foi para a pista com o esquema de cores normal da marca de cigarros. Na corrida, tendo largado em sétimo, Rosberg abandonou com 41 voltas depois de um problema elétrico. E Prost, com as cores normais, partiu em terceiro para chegar em segundo. Numa zica que, como você vai ver, às vezes persegue essas pinturas especiais. Um dos maiores exemplos da zica para pinturas comemorativas aconteceu no Grande Prêmio da Alemanha de 2019 com a Mercedes. Acabou sendo um dos piores finais de semana deles em anos. Lembrando, vivíamos o auge da era de carros dominantes da Mercedes e da sua irritante perfeição na execução das coisas. E era uma data importante, celebração dos 125 anos deles como fabricantes. Na pista encharcada de Hockenheim, Lewis Hamilton teve problemas e Valtteri Bottas também rodou lindamente na curva 1. A pintura em si remetia ao branco usado pelos carros alemães nas primeiras eras e reforçava uma narrativa que a Mercedes gosta de contar sobre a razão da pintura prata ter surgido. A história de raspar a pintura por causa do peso é mentira, tá? Deixa o tio te contar uma
que talvez valham shorts depois. A verdade é, o regime do Terceiro Reich, para não falar o nome e ser desmonetizado, investiu muito na imagem de um país tecnologicamente avançado e, claro, numa raça superior, porque essa era a filosofia dodói deles. Aí, exibir o prata do alumínio nos carros era sinal de poder e tecnologia. Alumínio era um material caro e difícil de obter, usado apenas na fabricação de aviões. Mais ou menos como a fibra de carbono é até hoje. É um negócio caro e complexo e para produzir você precisa dominar alta tecnologia. Daí, depois da guerra, com tudo que aconteceu, não fica exatamente bem lembrar disso. Então a história da pintura raspada é uma ótima forma de acomodar fatos históricos sem precisar tocar em temas delicados, ok? Daí, para esse final de semana, eles não vieram apenas com a pintura especial nos carros, mas sim em trajes que remetiam às origens da Mercedes lá atrás. O que tornou tudo mais patético em um final de semana que deu tudo errado para Mercedes. Até Toto Wolff passou o final de semana inteiro fantasiado de avô do Claudio Mir ou de garçom do Oktoberfest, você escolhe. Uma vez em 2015, a Red Bull meteu uma pintura camuflada. A equipe na pré-temporada daquele ano apareceu com cores feitas para enganar ou ao menos dificultar a vida de quem quisesse fotografar os segredos do seu carro, o RB11. A ideia, que deixou por sinal o esquema de cores muito interessante e levou as redes sociais à histeria, enquanto pediam para que a Red Bull usasse esse layout pelo resto da temporada, é usada pela fabricante de carros quando eles querem despistar os segredos que vêm por aí, mas ao mesmo tempo precisam ir para a estrada testar os carros. Apelidada de Camo Bull, de camuflagem, a pintura só rodou mesmo na pré-temporada e talvez nem tivesse tanto o que esconder, já que eles foram apenas quartos no campeonato naquele ano, atrás da Mercedes, da Ferrari e da Williams. Como é que é? Sim, para você que está chegando agora, não tem muito tempo atrás, a Williams até ia ao pódio de vez em quando. Ancestral da Red Bull, a Jaguar também aprontou com a pintura em 2004. Eles chegaram a Mônaco com a pintura do filme Ocean's 12. Aqui no Brasil, 12 Homens e um Novo Segredo. E o tampo do motor então virou um outdoor do filme. Não ficou exatamente bonito, mas os caras estavam pagando e seja lá quem pagou teve que pagar bem mais. Porque algum gênio do marketing teve a brilhante ideia de colar no nariz do carro um diamante de $300 mil. Um em cada carro, por motivos de por que não? E aí o que aconteceu foi, Christian Klein, que na equipe fazia dupla com Mark Webber, bateu na curva do Loves. O carro foi guinchado, terminada a corrida, a equipe foi lá com um caminhão buscá-lo e o diamante tinha desaparecido. Eu já contei inclusive isso em mais uma edição das Pequenas Grandes Histórias. Ron Dennis nunca foi fã da McLaren usando laranja por uma razão muito simples. Isso remetia a uma McLaren que não era dele. A McLaren do Ron Dennis era a McLaren pós-Ted Meyer, de quem ele comprou a equipe com a grana da Philip Morris. Ele, sim, o Ted Meyer, o cara que pegou a McLaren para administrar quando Bruce McLaren morreu. Será que teremos a história da McLaren em equipes que amamos? Quando será? Por causa disso tudo, voltar a pintura laranja pro Ron Dennis não fazia o menor sentido. Mas muita gente pedia e olha que na época não tinha nem redes sociais. Daí, quando a McLaren trocou a patrocinadora principal da Marlboro para os cigarros da West, ele resolveu abrir uma exceção na pré-temporada por uma ideia de marketing, chamar muita atenção da imprensa. Os carros de Mika Hakkinen e David Coulter fizeram a pré-temporada de 1997 inteira usando o laranja papaya. E então só se falou nisso naquela época. Será que a McLaren vai correr assim? Acabou não acontecendo, como a gente sabe, mas garantiu com essa tática bastante espaço nos jornais. Depois, a partir de 2018 e com a saída do Ron Dennis da McLaren, eles voltariam a usar o laranja e agora foi pro vinagre com esse abadá horroroso que virou o carro deles. Em 2020, a Ferrari planejou por meses como seria o seu grande prêmio de número 1000. E em razão da pandemia, inclusive, abriu-se a possibilidade de que a 1000ª prova da equipe que mais correu na história da Fórmula 1 acontecesse pertinho da sua sede em Mugello. E aí, em homenagem aos carros da Ferrari do passado, o esquema de cores foi alterado para um bordeaux mais escuro, ou talvez seria o chamado grená, ou cor de carmim, como diria Hit na sua música. Um abajur cor de carne. Que uma geração inteira cantou abajur cor de carne. Eles correram então o grande prêmio de número 1000 da Ferrari em Mugello, usando essas cores e com a pintura dos números remetendo a uma pintura manual, como se fosse com pincel. Goste você ou não dessa pintura, eu não acho ela muito bacana, pelo menos faz algum sentido, tem nexo. Só que aí em 2021 a Ferrari fez uma salada e resolveu manter o final da pintura do carro conservando aquelas cores, o que pra mim nunca fez sentido.
Daria pra fazer um episódio só com os esquemas de cores usados pela Red Bull, mas eu peguei só mais um. Porque em 2005 eles apareceram de novo em Mônaco, lançando dessa vez um filme de Guerra nas Estrelas. E já tinham também corrido em Silverstone com um carro que, olhando de longe, parecia ser o esquema tradicional de cores, mas que, se você olhasse de perto, tinha o rosto de centenas, dezenas, milhares de pessoas que contribuíam com sua instituição de caridade Wings for Life. E aí, em 2008, para impulsionar essa mesma instituição no Grande Prêmio do Brasil, naquela que seria a última prova da carreira de David Coulthard, um dos seus pilotos, eles aparecem com uma pintura especial também para essa obra de caridade. A iniciativa acabou ofuscada por dois fatores: a decisão de campeonato dramática entre Lewis Hamilton e Felipe Massa aqui no Brasil, e pelo fato de que a corrida do Coulthard acabou em 600 metros, com ele tendo sido eliminado na segunda perna do S do Senna. On va le voir de l'intérieur de la Red Bull de David, voilà. Oh là là, le coup de raquette et puis... O Grande Prêmio da Itália de 2001 foi disputado no dia 16 de setembro. Traduzindo, 5 dias depois dos atentados às Torres Gêmeas no World Trade Center e ao Pentágono em Washington. Hoje eu desconfio que essa corrida não aconteceria, mas 22 anos atrás ela aconteceu. Em resposta à comoção global, a Ferrari, que correria em casa, resolveu, em comum acordo com seus patrocinadores, assumir uma postura de luto. O carro conservou apenas o cavalinho no nariz, que foi pintado de preto, e o resto ficou em vermelho. Os carros andaram assim o final de semana todo, numa corrida que foi dominada pela Williams, com Juan Pablo Montoya vencendo sua primeira na Fórmula 1, justo num domingo que não espirraram champanhe no pódio em respeito às vítimas do atentado. Barrichello foi segundo, Ralf Schumacher o terceiro e seu irmão Michael foi o quarto. E por fim, talvez a mais bizarra de todas. Porque não foi motivada por luto, não foi motivada por patrocinadores, foi motivada por um breve momento, a Ferrari fez aparentemente o impensável e imperdoável. Pintou seus carros de azul e branco. Sim, eu já contei essa história maravilhosa aqui mais de uma vez em Pequenas Grandes Histórias e também na tetralogia da Ferrari. Nos anos 60, a Ferrari tinha uma presença muito marcante na Fórmula 1, mas também nas provas de turismo e endurance. E em 1962, queriam homologar o modelo 250 GTO. GTO é um acrônimo, uma sigla para Gran Turismo Omologata. Para isso, as regras da FIA e do Automóvel Clube da Itália na época determinavam: o carro tem que ter 100 unidades fabricadas e legalizadas para as ruas. Por isso o termo homologata. Mas construir 100 carros quando você precisa de talvez meia dúzia para correr corridas era um custo que Enzo Ferrari não queria assumir. A Ferrari vivia tempos difíceis financeiramente e seu caixa não permitia grandes abusos. Surge então a ideia de produzir apenas uma parcela desses carros, digamos 30, colocá-los num pátio e chamar a FIA para homologar. Eles contariam então os 30 carros e o pessoal da Ferrari chamaria eles para almoçar na fábrica. Enquanto o almoço rolava e a Ferrari providenciava para que ele demorasse, outros funcionários iam levando os carros para um pátio diferente, onde mais 30 seriam contados e depois assim sucessivamente até chegar ao número de 100. Com isso, lá se foi a 250 GTO para as pistas, vencendo provas e campeonatos, com o Enzo safando-se com essa malandragem. Só que então, no ano seguinte, em 63, quando a Ferrari queria homologar a 275 LM, o boato correu e a FIA pediu para ver os 100 carros impressos e auditáveis. Enzo Ferrari ficou indignado e ameaçou romper com a FIA, e para piorar a situação, o Automóvel Clube da Itália não ficou do seu lado. Àquela altura, na Fórmula 1, o campeonato de 64 chegava para suas etapas finais, que seriam disputadas no México e nos Estados Unidos. John Surtees, pela Ferrari, brigava pelo campeonato contra Graham Hill. E para as Américas, então, embarca a Ferrari, rompida com a FIA, ameaçando nunca mais correr de vermelho sob licença italiana. E para mostrar que ele não estava brincando, Enzo escreve os carros sob licença americana da North American Racing Team de Luigi Chinetti, um revendedor de Ferrari nos Estados Unidos. Com isso, John Surtees venceria o campeonato e entraria para a história como o único ser humano a vencer o Mundial de Moto e de Fórmula 1 de Ferrari, não usando o vermelho da Ferrari. E essa é a história das pinturas diferentonas. Eu espero que vocês tenham gostado, deixa o like, é de graça, e se inscreva no canal se ainda não for inscrito, quebra essa pra mim e eu te
convido a considerar tornar-se membro do canal pelo botão aderir ou seja membro aqui embaixo, e o link também está lá embaixo na descrição. Esse projeto, que é o meu trabalho, demanda dedicação integral. Eu estou gravando esse vídeo, para você ter uma ideia, na noite do dia 31 e são 11h57 da noite. Evidentemente que dá muito trabalho e tem custo. E a assinatura não tem como benefício apenas permitir que isso aqui seja possível. Você concorre a brindes que sempre que tem por aqui eu sorteio, tem prioridade de resposta nas lives e vê os vídeos em Premiere. E pelos planos Paddock Pass e Lawrence Stroll, você ainda de brinde entra num grupo de WhatsApp comigo, com o Houston e com os demais, onde fala-se de tudo envolvendo automobilismo, carros, games e etc. Além, é claro, do pacote de GIFs e figurinhas do ADM. Eu não perderia. Beleza? Eu te vejo aqui então no próximo vídeo lá no Instagram, Twitter, TikTok e Telegram, onde tem bastante conteúdo diário. E te aviso, no Telegram estamos chegando a quase 900 inscritos e por lá, toda vez que um vídeo sai aqui no YouTube, automaticamente chega a notificação para você, para que assim nem eu nem você dependamos da boa vontade do YouTube de te notificar dos novos vídeos. O link também tá aqui embaixo. É só entrar e esquecer, ok? Então é isso, pessoal. Valeu e aquele abraço.